Olá! Hoje aqui nesse vídeo eu vou falar da técnica da água de Masaru Emoto. Essa técnica ela é muito conhecida em um documentário, que é o documentário Quem Somos Nós, que lá eles abordam, tem uma parte do documentário que é narrada pelos cientistas que acreditam na física quântica, explica todo o passo a passo do soltar e etc. E daí conta uma história de uma moça que é a Amanda, que ela tá infeliz porque ela foi traída pelo marido. Então ali mostra a percepção dela, de como ela mostra como é a percepção de uma pessoa quando ela fica não se tem os pensamentos ao contrário, né? Não tem pensamento bom sobre ela, seria, ou seja, baixa autoestima. E mostra como que fica a vida da pessoa, né? Quando a pessoa ela tá com baixa autoestima, fica falando mal dela mesma, a gente até percebe que a expressão dela muda e até o cabelo. E quando ela muda essa percepção dela, tudo muda, né? Até a pele fica mais bonita, o cabelo, né? A expressão do rosto. Aí tem uma parte que ela tomava remédios de ansiedade, né? A Amanda, a personagem, e ela tem problema muda, né? Aí ela tem uma parte que daí ela tem que ir no estúdio lá, que ela trabalhava em estúdio de fotografia, ela tava atrasada para pegar o metrô. E ela fica nervosa assim, né? Os remédios dela caem no chão e ela pisa. Aí ela até fica assim. Aí ela volta assim, daí tem uma moça que fica mostrando assim, né? Em parte do documentário, a água, né? O poder da nossa fala com a água, ou seja, mostra lá, quando uma pessoa fala muito bem que a água é bonita, falando palavras boas, a água fica com aspecto cristalino. Por quê? Foi a Masaru Emoto que mostrou que a água reage às vibrações das palavras. Então as palavras ela tem poder. E quando você falava que a água era feia, isso, um monte de palavras horrorosas, a água ficava com um aspecto que parecia monstro. Pesquisem depois na internet. Aí ela olha assim, aí do nada aparece um homem do lado dessa Amanda aí, né, do documentário, do Quem Somos Nós, e fala pra ela assim, faz a gente pensar, não é? Ele fala assim, que se falamos isso, se isso acontece, as palavras com a água, imagine o que os nossos pensamentos podem fazer conosco. Então imagina, se você ficar falando as palavras para um copo de água, daí tem pessoas que vão falar, eu falei agora, não aconteceu nada. Tá, não é agora, é com o tempo, tá? Vai passando os dias, você vai falando, você vai ver como ela vai ficar. Só que esse experimento que o Masaru Emoto fez, deu para ver através do microscópio, que deu para ver, tá? Então assim, quando você fala bem da água, surge o quê? Cristais belos que se formam com palavras positivas e deformados com palavras negativas. Eu tenho um exemplo assim para dar, que eu lembro que faz muito tempo assim, quando eu tinha minha cachorrinha, eu lembro que a água quando ela ia beber estava escura e na minha casa não estava com poeira, né? Mas decorrente de às vezes de pessoas indesejadas na casa com energias ruins, a água absorvia. E tanto que até que a minha cachorrinha bebia, assim, e ela ficava doente, né? Ela via doente a minha cachorrinha, porque ela absorvia. Ao invés da gente absorver, era a cachorrinha que absorve. Por isso que às vezes quando o nosso bichinho de estimação fica doente, é porque era pra gente aquela coisa ruim, tá? Então é isso, no experimento de Masaru Emoto, as palavras positivas, cristais lindos e harmoniosos que continham na água. E as negativas eram cristais feios e distorcidos. Então a água reage às emoções e intenções humanas. Pode perceber, quando você até deixa um copo de água assim, num ambiente, em um determinado tempo, às vezes parece que forma um óleo ou ela fica escura porque ela absorveu aquela negatividade. E o corpo humano é composto por cerca de 70% de água, tá? Então isso significa que as palavras e pensamentos moldam emoções, energia e saúde. Então se você quiser beber uma água energizada, faça assim. Pegue um copo de água, segure com as mãos, mentalize e fale palavras positivas, beba a água energizada. Então, você fala que há coisas boas para a água, faça agradecimentos, você bebe, você vai se sentir muito bem, tá? Então, quem cria a realidade? As palavras que nós dissemos. Se podem transformar a água, também pode transformar a vida, porque se palavras fazem isso com a água, imagine o que os pensamentos podem fazer, não é verdade? Por isso que a gente tem que tomar cuidado com quem que a gente anda. Às vezes a gente quer compartilhar algo com as pessoas, mas as pessoas querem o nosso mal, tá? Já estou falando logo. Então tomem cuidado.
cuidado. Se às vezes você vai querer compartilhar algo com qualquer pessoa, mas depois você dá um travamento, é porque não é para você compartilhar, tá? Para ficar para você. Escolha palavras que semeiam a beleza, amor e harmonia na sua vida, tá? Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, tá? Lembre-se de uma coisa aqui. O que fala, sente e pensa molda a sua realidade, tá? Então, esse era o tema do vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado vocês e até uma próxima.